mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, aleluia. Boa tarde, estamos aqui ao vivo da Jovem TV, Canal 8, em Cabo Frio. Eu quero, em primeiro lugar, dar uma satisfação para você que assistiu ao nosso primeiro programa. Nós mudamos o nome do programa. O nome do programa agora é Programa Fé e Expressão. Nós já tínhamos também esse nome em mente e quando vimos o formato do programa, achamos que condizia mais com o programa que a gente está fazendo, tá? Então a gente vai estar aqui todas as quintas-feiras, ao vivo, das 13 às 14 horas, falando com você, né? Hoje eu também queria deixar com você o nosso e-mail, que é fé.expressão@uol.com.br. Fé sem acento, ponto, expressão sem acento, @uol.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para a gente e interagir com a gente, você fique à vontade, tá? E eu tenho hoje aqui, ao meu lado, a pastora e doutora, porque ela também é médica, Gessimar, né? Boa tarde, pastora Gessimar. Boa tarde. A pastora Gessimar, ela é pastora da Casa de Oração Pentecostal El Shaddai, né? Fica aqui na Teixeira e Souza. É uma grande mulher de Deus e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre o tema de hoje, que vai ser sobre fé. A gente vai estar conversando um pouco sobre fé. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria saber, pastora, há quanto tempo você está no ministério? 16 anos. Há 16 anos, um bom tempo, né? E eu te pergunto, é fácil ser pastora? É difícil ser pastora? Como que é isso? Na visão do mundo é muito fácil, né? Uhum. O pastor não faz nada. Mas o pastor que se empenha pelo chamado de Deus, ele tem muito a realizar. Então não é fácil. Nós lidamos com todo tipo de pessoas. E muitas dessas pessoas chegam à igreja, aceitam a Jesus como Salvador, trazendo muitos problemas. E nós temos que estar junto com essas pessoas. Amém. Precisamos ajudá-las, orientá-las e instruí-las na palavra para que sejam pessoas que vivam a vida que o Senhor tem para oferecer, a vida em Cristo. Amém. Interessante que antes de começar o programa, eu até comentava, quanto a pastora que está aqui com a gente, que eu já daqui a pouquinho vou anunciar, que a nossa função como pastor é conduzir o rebanho, né? É mostrar o caminho para as pessoas, né? E não necessariamente que você tem a obrigação de mudar as pessoas, né? Existe aí uma linha muito tênue nisso aí. Mas realmente é um trabalho bastante gratificante diante de Deus. E você já pensou alguma vez em desistir? Ou já ficou desanimada? Fala aí pra gente. Desistir não. Porque a gente, quando tem convicção do chamado de Deus, passe o que passar, a gente tem que seguir em frente, obedecer. Amém. Né? Glória a Jesus. Desanimar, as aflições vêm, mas você se prostra diante do Senhor, clama ao Senhor e Ele fortalece. Põe o joelho no chão, ora. Porque somos humanos. Nós somos. Não estamos ainda vivendo numa esfera diferente. Quer dizer que o pastor não é um super-homem, como as pessoas pensam. Não é um super-homem. Exatamente. Amém. E neste ano, pastora, tem alguma coisa que queima mais forte no seu coração em relação à questão ministerial para o ano de 2013? Existe alguma coisa que Deus tem falado mais forte com você? Fala um pouquinho sobre isso. Fortalecer as famílias. Tanto que daqui a um pouco nós vamos ter oportunidade de falar sobre o trabalho que nós vamos trazer no mês de abril. Amém. Trabalhar com as famílias, porque vivemos num tempo muito difícil em que as famílias estão sendo seriamente atingidas. Então, fortalecer as famílias, orientá-las
Precisamos disso. É verdade. Quantos problemas serão evitados no futuro se, no começo, essas famílias tiverem orientação? É verdade. E no evangelismo, na rua, nas praças. Amém. Glória a Jesus. Amém. A gente vai estar conversando aqui sobre a fé, né? Queria que você ficasse bem ligado aí com a gente vai estar falando várias coisas aqui muito interessantes, né? Pela fé, muitos mudaram o seu mundo. Pela fé, muitos transformaram toda uma geração, né? Eu estou falando aqui de Lutero, estou falando de Paulo, estou falando de John Wesley, estou falando de Hudson Taylor na China. Pela fé, muitos entregaram até a sua própria vida, a vida de suas famílias. Milhares de cristãos. Cristãos conhecidos e muitos cristãos anônimos, né? Anônimos para as pessoas, mas não anônimos para Deus. Eu vou fazer uma primeira pergunta para a pastora. Pastora, o que é a fé? Bem, nós não podemos usar argumentos nossos, né? Nós vamos olhar aqui em Hebreus, porque é bom que Amém. aqueles que estão à nossa volta saibam que nós não estamos falando de coisas tiradas da nossa própria imaginação, mas do que diz as Escrituras. Hebreus capítulo 11 fala acerca da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé, também numa outra versão, ao invés de usar a palavra certeza, usa firme fundamento. E essa expressão, em sua origem, significa um título de propriedade. Então, este fundamento, este firme fundamento, era o título de propriedade de coisas que ainda não estavam na mão, mas que, se é título de propriedade, já pertence àquela pessoa. E desta forma foi ensinado a igreja primitiva, e dessa forma nós devemos ver, porque não é firmado num título de propriedade dado por um homem, mas pelo Todo-Poderoso. Amém. Porque a fé é firmada nas promessas de Deus. Amém. Amém. A fé é aquele dispositivo que a gente tem dentro da gente que coloca a gente em conexão com o mundo espiritual, né? Coloca a gente em conexão com o sobrenatural. Tem uma frase muito bacana aqui da Joan Livell que fala que ter fé é ver adiante aquilo que só faz sentido em retrospectiva. Não é isso? A gente vai andando por fé e você vai por fé, e você olha atrás que você vê quanta coisa Deus já fez. Exatamente. E fez por causa da fé, nossa fé. Não é isso, pastor? O apóstolo Paulo disse lá aos Coríntios, na segunda epístola, de que nós nós andamos por fé e não por vista, não por aquilo que vemos. Amém, verdade. Então, só adiante que nós vamos olhar para trás, né, e ter noção. Só Deus podia só fazer Deus. isso. Glória a Jesus. Todas as pessoas, elas podem ter fé. Existem pessoas que podem ter mais fé do que outras, né? Porque Jesus falou que se tivermos fé como um grão de mostarda, poderíamos dizer ao monte, passa daqui e vai para lá. Né? Fala um pouquinho sobre isso, pastora. Também a palavra de Deus nos ensina que Deus tem dado uma medida da fé para cada pessoa. Amém. Então, está em nós a fé. Mas cabe a cada um de nós desenvolver, exercitar essa fé. Amém. Jesus mesmo, a palavra de Deus nos mostra uma série de exemplos em que Jesus citou um centurião romano chegando para ele, né, pedindo que curasse o servo dele que estava doente. E Jesus disse, vou até lá. E ele falou, não precisa, Senhor. Basta uma palavra, dê uma ordem. Porque eu também sou um homem que sei o que é autoridade. Eu mando, vai, e o soldado vai, vem, e ele vem. Daqui para lá, eu sei o que é. Jesus olhou para aquele homem, que não era nem um judeu, e disse, olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Então, um homem de grande fé.
Amém. Né? E por que você acha que Deus colocou isso dentro da gente, a fé? Só voltando aqui um instantinho. Enquanto que Sim. Aham. Pedro, por um instante, quando ele andou sobre as águas, Amém. né, Jesus chamou a atenção dele. Homem de pequena fé, por que você duvida em seu coração? Então Pedro, que por um instante, ele foi ousado em caminhar sobre as águas, mas Jesus também disse, pequena fé, ele cresceu na fé. Amém. Ele desenvolveu esta fé e tornou-se um homem intrépido, É um verdade. homem ousado, usado tremendamente. Então, cada um de nós pode desenvolver essa fé. E a fé vem pelo ouvir Ouvir e a ouvir palavra. a palavra de Deus. É verdade. É Faz verdade. essa pergunta aí. Eu por favor. perguntei, por que Deus ele colocou a fé dentro da gente? Né? Existe um propósito nisso? Né? Existe um propósito, porque nós cremos no Senhor mediante a fé. Esse é um grande propósito. Amém. Pela graça sois salvo. Amém. E isso provém de Deus, é Amém. dom de Deus e é mediante a fé. Verdade. Mediante a fé, até tem uma palavra de Hebreus que fala que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa crer, Sem fé é Impossível impossível agradar agradar a Deus. precisa acreditar que Ele existe, né? Não é isso? Então é primário, você tem que, é óbvio, mas você precisa crer que Deus existe, É né? verdade. Porque hoje em dia tem muita gente que não crê em Deus, né? Ou crê em outros deuses, não é isso, pastor? Naquela medida da fé que Deus nos dá, tanto o homem pode prosseguir em conhecer a Deus, como pode também endurecer o seu coração e tornar-se incrédulo, duro. É verdade. Eu ia te fazer uma pergunta, você já respondeu, que a salvação ela vem por meio da fé, né? Você já respondeu para a gente, né? Que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, né? Mediante a fé em Jesus. E por que, pastora, que Jesus Cristo, ele deixou o seu reino, né? Deixou a sua glória, né? Deixou o seu trono e veio aqui nessa terra morrer por nós, né? Por que Jesus precisou fazer isso? Olha, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Pela morte dele, ele nos deu vida. Uhum. Quer dizer que estávamos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados, né? Como diz a palavra de Deus, nós estávamos mortos. Separados de Deus. Separados de Deus. E o homem, por si mesmo, ele luta por ser vamos dizer assim, tem gente que não, luta para ser mal, né? Mas aqueles que querem ter uma vida melhor, eles lutam com boas obras, buscando ser bom pai, um bom marido, um bom filho, doando os bens, chega no Natal, socorre os necessitados, fazendo boas obras, caridades. E ele tenta também chegar até Deus através de religiões, filosofias, mas só há um caminho. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ele veio para trazer essa vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus Cristo falou que ele falou assim, um versículo muito intrigante, né? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, né? Você acha que havia mais fé no coração lá dos primeiros discípulos, dos apóstolos, do que existe mais fé hoje no coração dos cristãos, assim, de uma maneira geral? Olha, nós podemos olhar as circunstâncias que envolvem cada época e as coisas que motivam. Essa semana mesmo eu estava lendo um testemunho de uma senhora coreana que na época da guerra entre a divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela e a família fugindo veio parar no Brasil. E ela dando graças a Deus pela liberdade que se tem no Brasil. Mas ela disse,
naquele tempo, nós víamos Deus face a face. Porque para vivermos, dependíamos de orarmos incessantemente. É motivo de vida ou morte. Então a fé crescia nos corações porque eles viam os milagres, viam o sobrenatural de Deus. E na igreja primitiva não foi muito diferente, né? Jesus crucificado. Os acontecimentos estavam bem próximos, né? Eles A viviam, aquilo estava perseguição. muito mais forte ali na vida deles, Então, né, eu acho. eles eram pessoas entregues à oração, entregues mesmo a dia a dia estarem buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus e manifestando a prática da palavra de Deus. Porque se nós não praticarmos essa palavra, a fé vem pela palavra. É verdade. E a prática da palavra. Quer dizer que quanto mais a pessoa lê a Bíblia, quanto mais a pessoa ouvir a palavra de Deus, isso vai aumentando a fé dentro dela. E quanto mais ela coloca em prática, porque não basta só ela ouvir e ler. Conforme ela vai, Jesus disse, ide por todo mundo, não é? E ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se eu não exercitar isso na minha vida, se cada um dos cristãos não exercitarem isso na sua vida, eles não vão ver as maravilhas do Senhor. Se eles ficarem tímidos, acovardados, eles não vão ver as maravilhas do Senhor. Porque eu já vi morto ressuscitar. Eu já vi cesariana aberta se fechar. Detalhe, quem está falando isso é uma médica, né? Detalhe, né? Já vi maravilhas do Senhor. Tenho visto. Amém, amém. Então, quer dizer, a fé, ela faz você dar um passo. Tem uma frase que acho que foi do C.S. Lewis, que ele fala que a fé leva a razão para voos mais altos, né? Ela faz você avançar, né? E faz você ver milagres, né? Porque eu acho que para você vivenciar os milagres de Deus, realmente você precisa estar com essa fé exercitada dentro de você. Existe um versículo, pastora, que fala que o justo viverá pela fé. Inclusive foi um versículo que, na época da Reforma, com Martinho Lutero, foi quem trouxe inspiração para ele, para iniciar a Reforma. Ele fala que aqueles versículos saltaram das páginas da Bíblia, né? Que diz que o justo viverá pela fé. Isso está lá em Abacuque, está em Romanos, também está em Hebreus. Então, o que você entende por isso, de que o justo ele deveria viver pela sua fé, né? Eu sei que a gente já falou várias coisas, mas eu acho importante a gente comentar um pouquinho esse versículo. Quando a gente olha o profeta Abacuque, que mencionou essa frase, o profeta estava vivendo numa época muito conturbada, numa época em que à volta de Judá havia guerra, havia uma iminência de invasão e o povo de Israel estava vivendo também, cada um como bem entendia, afastado da presença do Senhor. E se a gente olha logo o primeiro capítulo aqui de Abacuque, ele fala em violência, ele fala em iniquidade, ele fala em opressão, em destruição, contendas, litígio, tudo à frente dele. E ele começa o livro citando o mundo conturbado que ele estava vivendo, como estava Israel, como estavam os seus irmãos judeus, como estava vivendo a sua nação. E ele logo adiante, ele no capítulo 2, versículo 4, ele, olhando para toda essa situação, ele diz, o justo viverá pela fé. Independente de tudo que estava acontecendo. E logo, no capítulo 3, no finalzinho, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Amém. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e os meus pés Ele faz como da corça e me faz andar altaneiramente. Então aqui ele está dizendo tudo, olha, mesmo que tudo esteja, a maior desgraça, tudo conturbado,
está a maior pressão, a maior briga. O mundo está de perna para o ar. Tudo à minha volta está dizendo não, destruição. Mas eu vou viver pela fé. Eu vou viver olhando para o meu Deus, porque Ele é a fortaleza da minha vida. Amém. E essa foi a expressão, mesmo conteúdo que nós encontramos em Romanos, que encontramos em Gálatas, é a confirmação. E nós temos que dizer hoje, o justo vive pela fé, tem que viver pela fé. Às vezes as pessoas distorcem um pouco essa mensagem do justo viver pela fé. Se o Senhor te chamar a viver sem trabalhar na sua área e eu na minha, na nossa área, como médicos, é uma ordem de Deus. E nós vamos saber que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. No momento, nós queremos deixar claro que nós nem vivemos no ministério. Não é verdade? Pelo contrário, nós ajudamos o ministério. Mas se um dia o Senhor falar, larga tudo, siga-me, faça como eu quero, nós vamos largar. Porque é a ordem do Senhor e Ele vai suprir. E Ele vai suprir como Ele supriu a Elias, como Ele sustentou ali o corvo enviando o alimento, e depois indo morar na casa de uma viúva, e o Senhor multiplicando ali, dando toda a provisão, porque Ele honra a sua palavra. Amém. Quando Ele disse para Abraão sair da sua terra, Deus honrou, tornou Abraão muito mais rico do que ele era. Então Deus cuida. Agora, no meio das situações também do nada, como Elias ficou, né? Do nada, Deus vai suprir a nossa necessidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso e como a pastora falou, isso que a gente falou, todas essas coisas que nós falamos aqui, elas estão condizentes com a palavra do Senhor, né? E é a palavra de Deus que vai mesmo alimentar essa fé aí no seu coração, né? Eu costumo dizer que a fé é a linguagem de Deus, né? Porque Jesus, certa vez, ele falou: Pai, te dou graças porque ocultastes essas coisas a sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Se só um grupo específico de pessoas com muita capacidade intelectual pudesse ter acesso às coisas de Deus, quase ninguém se salvaria, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já colocou essa fé no coração de qualquer pessoa, né? E eu vou agora dar a oportunidade, pastora, para você falar um pouquinho do projeto, do curso que vai ter na sua igreja. É um curso da UDF, não é isso? Universidade da Família. Isso. Fala um pouquinho aí, diz a data que vai acontecer. Amém? Amém. Nós convidamos os preletores, as pessoas, um casal que está responsabilizado por esta área, por esta região, de ministrar os cursos da UDF. Inclusive, quem quiser visitar o site, é só colocar lá UDF, Universidade da Família, e vai ver o programa. Lá eles têm os meses, as datas, as igrejas que estão agendadas, outras igrejas podem agendar. E o interessante é que este curso é ministrado para preparar, capacitar liderança, pais, pessoas que trabalham na área, até mesmo secular, que lidam com adolescentes, que lidam com crianças e adolescentes, os professores, como lidar com essa faixa etária. Então, é a educação de filhos, a maneira de Deus, alcançando o coração do adolescente e como criar seus filhos. Só para quem tem filho? Não. Porque ali tem toda uma estratégia de como lidar com esta faixa etária. Principalmente para quem ainda não tem e já quer vai se ter, preparar né? também. Já vai se... Não é só para quem Não quer é ter, só. não. Já se prepara, mas aquele que tem, meu Deus, o que eu faço? Como que eu vou lidar com essa criança que está tão teimosa, que não me obedece de jeito nenhum, que não para, né? que está agressivo, que... Nós temos vivido tudo isso nesse tempo. Então, quais os dias, pastor? departamentos de
quem lida com o departamento infantil na igreja e tal. A data é 5 e 6 de abril. 5 e 6 de abril. É. E qual o telefone que a pessoa pode ligar para Nós fazer temos o e-mail de contato é Elias Cardoso. Elias Cardoso 61 @yahoo.com.br. Então, Elias Cardoso 61. Com Z ou com S? Não, mas com S. Com S, né? Parece até que é meu parente. Quer ver que na árvore genealógica lá, se a gente procurar, né? Eu também sou Cardoso. Elias Cardoso 61 @yahoo.com.br. E entrando também no site da UDF, que é a Universidade da Família, vai encontrar também, indo lá no mês de abril, vai encontrar a nossa igreja já agendada, vai encontrar o contato, como pode ser feito, e aqueles também que desejarem, podem me procurar aqui na Casa de Oração, que eu também oriento de alguma forma. É para todos os ministérios, é para aqueles que são professores secularmente, pais que não são nem cristãos, é para você aprender a lidar com seu filho, a lidar com essa idade, com essa faixa. Hoje em dia fala-se, né, adolescente, né, aborrecente, mas em nome de Jesus, sabe que a origem da palavra adolescente é aquele que está doente, mas nós repreendemos essa palavra, né? Amém. Nós queremos declarar que esses adolescentes são benditos do Senhor. Amém. Você quer falar o endereço lá da igreja, pastora, para que as pessoas saibam onde fica? Nós estamos aqui bem próximo, até na Avenida Teixeira e Souza, número 2625, 2625, e um ponto de referência em frente à TV a cabo Costa do Sol, bem próximo também a Pica-Pau Madeiras, que já é um comércio muito conhecido, né? Ok, vamos repetir só o telefone, pastora? Você tem telefone para inscrição ou é só por e-mail? Só por e-mail. Só por e-mail, você me perdoa. Tem um telefone eliascardoso@yahoo.com.br. Elias Cardoso 61. eliascardoso61 @yahoo.com.br. Você pode fazer um contato para fazer essa inscrição, que vai ser no início do mês de abril, né? Dia 5 e 6 de abril. Vai ser bênção para a sua vida, né? E vai adicionar conhecimento, vai te dar orientação, porque realmente não é fácil, né? A gente tem que aprender, trocar experiências e aprender quem já aprendeu um pouco mais sobre isso. Nós temos um telefone aqui, é um telefone 21, né, 021, porque eles não são da cidade, eles moram em Niterói. Então é 3709 0147. 3709 0147. Ok. Eu quero agradecer a pastora Gessimar, que gentilmente atendeu o nosso convite, né? Tenho certeza que ela vai estar aqui com a gente outras vezes, né? Foi muito bom a gente conversar aqui sobre fé. Eu posso abrir um parênteses? 2 minutos? Sim. Eu trouxe vontade, aqui uma revista pastora. Veja. Sim. Trouxe uma revista Veja do mês de outubro de 2012. Aqui. Do ministro, né? Do juiz. Tem né? uma entrevista com um psiquiatra muito famoso, americano, Um Poder Invisível da Fé. Amém. Então está aqui. E ele diz que, vou ler aqui um trechinho aqui, só Fica à vontade, pastor. Pode ir. um parágrafozinho. Ter fé não é o mesmo que seguir uma religião. A pergunta vai ser feita pelo entrevistador, né? Do ponto de vista dos benefícios, isso também faz diferença? Então ele responde, não adianta só dizer que é espiritualizado e não fazer nada. Então tem que colocar em prática. É preciso ser comprometido com a religião para gozar de seus benefícios. É preciso acordar cedo para ir aos cultos, fazer parte de uma comunidade, expressar a sua fé em casa, por meio de orações ou de estudo das Escrituras. As crenças religiosas precisam influenciar sua vida para que elas influenciem também sua saúde. É um psiquiatra renomado, que tem muitos livros publicados, inclusive no Brasil. Já tem um livro que foi lançado, Medicina, Religião e Saúde, O Encontro da Ciência e da Espiritualidade. Qual é o nome do psiquiatra, pastor? Harold Koenig. Okay. Não sei se falei muito bem, né? Mas
professor da Universidade de Duke, na Califórnia, na Carolina do Norte. E há 28 anos ele se dedica a estudos que se relacionam à religião e saúde. Então, ele mostra que os pacientes graves, os pacientes se recuperam de infartos e etc., tem benefícios evolução da quando doença. eles têm fé, quando eles praticam a fé. E ele é evangélico. Amém. Glória a Jesus. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, tá, a tua presença e brevemente a gente vai estar aqui de novo conversando a respeito de um outro tema, tá? E eu quero agora chamar os nossos intervalos e após a gente vai estar aqui com uma outra pastora, a pastora Solange de César. Além de pastora, ela é cantora, é compositora e ela está lançando aí um CD e vai estar aqui falando um pouquinho desse CD pra gente. Então, não saia daí não. Aguarde que daqui a pouquinho a gente está voltando. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Estamos de volta. Eu sou aqui
meu lado aqui a pastora Solange de César. Ela é pastora, ela é compositora e também é cantora. Ela está gravando agora aí o seu primeiro CD, né, solo. E boa tarde, pastora. Boa tarde, Fábio. É um prazer, graça e paz. Amém. É um prazer estar aqui com você, né? São muitos títulos, né? Pastor, doutor Fábio. Eu fico assim de chamar de pastora porque primeiro eu te conheci como doutor Fábio. Daí daqui a pouco apóstolo Fábio. Ô Jesus, já estou profetizando aqui. É um prazer estar aqui com você para a gente falar desse trabalho que o Senhor, desse CD que o Senhor nos deu de presente, né? Falar um pouquinho da nossa caminhada, falar um pouquinho da vida desses anos todos de compositora, com as bênçãos que o Senhor tem me concedido, né? Gravando há muitos anos o Senhor tem me levantado como compositora a nível de Brasil e até de exterior, né? Gravando com grandes nomes né? Você gravou com muita gente famosa. Grandes aí, né? nomes do mundo gospel, Aline Barros, Jamile, Cristina Mel, J. Neto, é muita gente. Você pode citar uma música assim conhecida que você tenha? Olha, deixa eu te falar, vou até fazer um medleyzinho de algumas canções que fizeram muito sucesso, por exemplo, Conquistando o Impossível, Quando o Vento Soprar, com Tino, Conquistando o Impossível, inclusive o Luan Santana, Jamile gravou e Luan Santana regravou, né? E é muita bênção pra gente. Agora, nesse exato momento, tem uma música minha e de Beno, né? Ele é meu parceiro, meu irmão Beno César, claro, com certeza. Grande músico, né? Grande músico, Cantor grande também. Produtor, maravilhoso, uma bênção. Ele agora está na MK Music, né? Com um CD novo, então eu louvo a Deus por essa parceria de muitos anos. Muitos anos. E a gente está agora com uma canção que está abençoando a todo o povo de Deus, chamada Pelo Telhado. O William Nascimento gravou. Né? E está aí espalhada pelo Brasil todo o povo brasileiro tem cantado. Você vai cantar um pouquinho Vou depois pra cantar gente? um pedacinho, um trechinho dessa canção. Mas antes de você cantar, pastor, me fala um pouquinho de onde que vem essa inspiração sua para compor, que eu sei que você tem centenas de músicas, não é isso? Vem do meu primeiro parceiro. Onde que é isso? Vem do meu primeiro parceiro, né? Que é o Espírito Santo. Amém. Tudo é de parceria com ele, tudo que eu faço é de parceria com ele. Vem do trono da graça de Deus, porque pela misericórdia do Senhor, Ele nos usa, Ele tem nos dado verdadeiras pérolas para a glória do Seu nome, para o louvor da Sua glória. E por onde nós temos passado, Deus tem nos usado com muita pressão, né? Para a glória de Deus. E qual o nome desse CD que você está lançando agora? Chegou a Minha Vez. Chegou a Minha Vez. É um título sugestivo, porque depois de ser instrumento, canal de bênçãos para tantos cantores, inclusive na área infantil, né? Inclusive para as crianças. Os sucessos, por exemplo, de Aline Barro, as músicas de trabalho dela no infantil são nossas, minha e do Beno, né? Cristina Mel também, Mara Maravilha. O infantil, na área infantil, graças a Deus, para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos usado, a mim e a Beno, para fazer essa parte infantil, porque é uma questão diferenciada. Investir nas crianças, né? Hein? Também é investir nas crianças. E é uma questão diferenciada. Por exemplo, não tem muitos autores. Né? Tem o Chuchu, né, que faz e tal. Pouquíssimos autores compõem, investem nas crianças e tem sido usado. E graças a Deus, o Senhor nos chamou para essa área infantil. Né? E Não é todo mundo que pode fazer uma música normal. Para criança tem que ter um trabalho diferente. É verdade, E assim, eu sou autodidata, por exemplo, eu não fiz cursos para isso, eu não estudei para isso, eu não... Sabe, o que eu entendo de criança é a minha convivência com meus sobrinhos, só isso, mais nada. Não tenho, vou trabalhar com criança, então eu vou ler a respeito, vou ver quem trabalha com criança, tem projetos com criança, nada disso. É tudo céu puro. Amém. É tudo Deus, tem tudo a ver com o céu, não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho essa capacidade mesmo. Uma música infantil que você fez aí para... Infantil? A Dança do Pinguim. A Dança do Pinguim? Que assim, eu vou te ensinar como é a Dança do Pinguim. Que maravilha. Tem a Dança do Quaquito, né, que a gente vai fazendo as dancinhas todas, né?
a dança do bacana. Paquito. E tem pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. E a criançada, e a palavra está sendo pregada, sendo ministrada, né? Tem a Arca de Noé. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é, por aí vai. É muita benção. Maravilha, muita glória a benção. Deus. É Então, mistério de Deus. Canta pra gente um pouquinho da música desse seu CD Tá, que vamos tá sim. fazendo sucesso aí. Tá tocando na, Tá na, tocando na na rádio, Rádio Sudoeste. Na Rádio Sudoeste. Isso. Né? Tá um sucesso, graças depois a a gente Deus. vai mostrar aqui É, o CD. chegou a minha vez. Tá aqui para você conhecer. Muito bonita. Aqui São na 9 capa, canções. Capa muito bonita. De Solange de César, Beno César, né? Ok, o CD Tem- chegou a minha vez. Chegou a minha Onde é que a vez. pessoa encontra esse CD? Na Cristo Rei, né? Na Cristo Reina. Isso. E Maravilha. a gente também está aí viajando, andando com eu tenho uma banda, a gente está ministrando pelas igrejas e a gente tem levado para as igrejas, né? Amém. E tem vendido nas igrejas e aqui em Cabo Frio só nessa loja por enquanto. Amém. Então canta um pouquinho aí, pastora. Tem essa canção aqui, olha. Vou começar com é hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Pode cantar comigo. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Você que está em casa. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Outra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Campeão, quem conhece essa? Vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Acredite, acredite, é hora de vencer. Essa força vem do Deus que fez você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós, nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, só os vencedores. Vencedor, cante comigo. Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Campeão, vencedor. Amém.
Quase que a gente começa aqui um culto, É né? verdade, é verdade. Muito Quase que bom. dá uma vigília aqui nesse lugar. Maravilha, Deus, Deus é pastora. fiel, Deus é Maravilha. bom. Louvores muito abençoados. Pastora, Amém. você quer fazer algum agradecimento? Reforça um pouquinho aí em relação ao CD daquelas pessoas que querem comprar. Tá ok. Bom? Cristo Reina. Se você quiser me levar na sua igreja para ministrar a palavra, para ser canal de bênção. Amém. Deixa né? um telefone. Claro, também, com por certeza. favor. Com certeza. Você pode ver a gente ministrando e tal, eu e a banda. Você pode ver a gente no Face, né? Eu tenho uma fanpage. E é Pastora Solange de César. Aciona lá, vai no Facebook e você vai encontrar a gente lá ministrando. Né? Nós temos viajado muito, a agenda está cheia. Então, ocupe seu lugar na nossa agenda, em nome de Jesus. Quero agradecer a você. Amém. Vou dar os telefones de contato. Sim. Quem quiser falar comigo, vou dar os telefones de contato já já. E quero agradecer, quero honrar aqui meu pastor. Amém. Pastor, eu congrego no vontade. SEI de Cabo Frio. Quero honrar, quero mandar um abraço para o pastor Fabrício Valadares, que é uma Amém. potência, Grande homem de Deus. um grande homem de Deus. Mandar um abraço para ele, tem sido muita bênção, cobertura sobre minha vida. Pastor Andressa, um abraço, um beijo no teu coração. E todos os irmãos do SEI, a igreja é uma bênção. Né? Glória a Deus. E é Amém. muito bom falar dessa igreja, é um ministério sério. E eu fico muito feliz por estar lá com eles. Amém. E quero agradecer a você, quero passar os telefones de contato, Sim, pode ser agora? Pode passar. Amém. Telefone de contato é 8802-9599. Posso até cantar. 8802-9599. Fica mais fácil de gravar. 8802-9599. Requesai. Deus está nesse lugar, Fábio. Amém. Outro telefone, 9611-4047. 9611-4047. 9611-4047. Pegou aí, varão? Pegou aí, varoa? Agora vem o ID. 12 asterisco 24163. 12 asterisco 24163. Amém. E é isso. Aleluia. Obrigado, pastora. Muita bênção Foi estar um aqui. prazer imenso. Além do que pedimos e pensamos. Glória a Jesus. Deus continue abençoando muito o teu Amém. ministério. Eu tenho certeza que Deus tem coisas ainda muito maiores para fazer. Amém. Já tem feito coisas Amém. grandiosas. Glória né? a Deus. E vai fazer Porque, ainda mais. porque nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Amém? Campeões. Glória a Jesus. Eu vou deixar aqui para você, agora chegou o momento da palavra, né? A gente tem uns minutinhos. Eu queria ler uma mensagem na Bíblia. A gente já teve o nosso período de louvor aqui, teve o nosso louvor abençoado e vamos agora para a leitura da palavra de Deus. Amém? A gente hoje conversou sobre fé. O texto está em Mateus 14, do versículo 23 até o 32, que fala o seguinte, Mateus 14, 23 a 32. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Você pode estar vivendo hoje no meio de uma grande tempestade. Né? E esses ventos fortes,
na sua vida, eles querem tirar você do seu rumo. Quando o barco está no meio de uma tempestade, ele perde, é difícil controlar a direção daquele barco. A sua vida hoje pode estar desse jeito. Ventos contrários, tentando derrubar você, tentando afundar você. Interessante que aquele barco no meio da tempestade, de repente, vem Jesus andando. No texto de Marcos fala que Jesus queria ir adiante dele. Só que os discípulos se assustam com a presença de Jesus. Talvez Deus esteja querendo fazer algo na sua vida e você esteja sentindo medo. Talvez você não queira deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer na sua vida. Jesus quer ir adiante do seu barco. Jesus quer guiar o seu barco nesse mar bravio aí que é o mundo que a gente vive. E mais interessante é que fala que entra a terceira e quarta vigília, ou seja, entre 3 e 4 horas da manhã, Jesus vem até eles. Ou seja, quando o dia já estava quase amanhecendo. Então espera, irmão. O dia já está quase amanhecendo. A tempestade vai passar. O vento vai se acalmar. Mas você precisa crer em Jesus. E fala que Pedro, ele começa e fala para Jesus, Senhor, se tu és o Senhor, Pedro já mostra um início de dúvida no coração. Mas Jesus mesmo assim fala, vem. E sobre a palavra de Jesus, ele começa a andar pelas águas. Só que o texto diz, e sentindo ele vento forte, ele começa a afundar. A fé dele começa a diminuir. E Jesus, então, segura ele pela mão. Fala que Jesus estende a mão após Pedro gritar, salva-me, Senhor. Talvez seja isso que você precisa fazer. Dizer para Deus, salva-me, Senhor. Salva-me, Jesus. Porque nós não podemos, nós não somos os capitães dos nossos barcos. Jesus quer ser o capitão do seu barco, para que seu barco não afunde. Então que você fale para Deus, salva-me, Senhor. E deixa Jesus segurar com firmeza na tua mão, para o seu barco não afundar. Para que você tenha uma vida cheia da graça de Deus, para que você possa brilhar como luzeiros neste mundo. Esta é a palavra que eu deixo para você. Tenha fé no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos os meus convidados e agradecer a você, ouvinte, você, telespectador que esteve aqui assistindo o nosso programa. Muito obrigado. Eu quero também aproveitar e fazer o convite para ir na nossa igreja. A Igreja Carisma fica na Avenida América Central, número 200. É bem próximo aqui ao Trevo de Arraial do Cabo, em frente ao antigo Hotel Nevada. Teremos um imenso prazer, uma imensa alegria de tê-los conosco em um dos nossos cultos. Eu agradeço mais uma vez a tua audiência. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar.